Nosso
Boa tarde a todos. Estamos ao vivo na live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nosso palestrante será o Renato e a palestra dele será a cura pelo perdão. Vou chamar ele então. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui novamente, participando de mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Espero aí quem ainda estiver a tempo, ainda dá tempo, preparar uma garrafinha de água para a fluidificação da água no final da palestra. No final da palestra também nós faremos um passe virtual e quem quiser ainda dá tempo de procurar uma garrafinha, E lembrando que essa água fluidificada deve ser tomada 50 ml, ao levantar e 50 ao deitar. 50 ml é o equivalente, quem não tem uma medida aí, uma xicrinha de café pequena. Tá? Então vamos iniciar fazendo oração, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, pelo momento que estamos ligados, sintonizados com o alto, através dessa palestra, e que pedimos a Jesus que o conteúdo dela sirva para todos nós, para nos ajudar a perdoar, como as pessoas que nos ofenderam, conforme Jesus fez quando foi crucificado, que perdoou todos aqueles que fizeram aquilo com ele. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha um bom aproveitamento da palestra. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do perdão, da cura pelo perdão. Perdão é algo muito difícil da gente colocar em prática, Às vezes a gente fala que perdoa, mas a gente quer afastamento daquela pessoa que nos magoou. Não quer ver ela de jeito nenhum. Então não tem como a gente apagar da nossa mente, de um dia para o outro, algo que nos magoou, e que de uma hora para outra você simplesmente perdoar, Então o perdão é um processo, e esse processo ele é lento, mas nós temos que enfrentar e conseguir perdoar essas pessoas que nos ofenderam. A raiva, o ódio de alguém que nos ofendeu, que a gente sente por alguém que nos ofendeu, é uma doença, que atinge a nossa alma. E essas doenças só tem um remédio que é possível curar ela, trazer a cura verdadeiramente, que é o perdão. Esse remédio, ele é capaz de libertar a alma e curá-la de uma série de mazelas espirituais. Mahatma Gandhi disse que os fracos nunca conseguem perdoar, que perdão é uma característica dos fortes. Antigamente, e até às vezes até hoje pode acontecer, mas antigamente tinha até duelos, quando a pessoa ofendia alguém, então para lavar a honra ela chamava para um duelo ou ia lá matava aquela pessoa, Então hoje ainda tem. É uma barbaridade, mas praticamente quase que não existe mais. E é interessante também, o segundo Joana de Anjos, ela fala sobre o julgamento. Então, que ela cita que antes da gente julgar alguém, que a gente deve conhecer todo o seu passado, desde o seu nascimento. E ainda conhecer todas as suas encarnações anteriores, para saber entender as razões que levaram essa pessoa a cometer determinada ação. Então, realmente, a gente, se for fazer voltar, pensar, às vezes aquela pessoa agiu daquela maneira, mas foi em consequência de alguma coisa que aconteceu no passado que ficou ali, registrado dentro dela, e pode até ver alguma coisa com a gente mesmo. Então, além disso, de a gente não poder julgar as pessoas sem conhecer isso, conforme Joana de Anjos, em conhecer o seu passado, para conseguir entender o porquê daquele ato, nós temos que também pensar e levar em conta que cada um tem um nível evolutivo diferente.
Tem pessoas que ainda estão muito atrasadas no grau evolutivo, né? Na escala evolutiva. Então, às vezes, uma coisa que para nós hoje é errado, no passado a gente também achava que era correto. E aquela pessoa está fazendo também alguma coisa hoje que a gente já fez, né? Então, nós temos que levar em conta também o nível evolutivo das pessoas. Então, para a gente falar em perdão, a gente tem que falar em relacionamento. Tem uma história do Chico que eu ouvi numa palestra do Haroldo, que ele conta uma historinha que o Chico tinha uma cadela, que ele gostava demais, ele cuidava dessa cadela com muito carinho, e que em determinado momento lá ela adoeceu e ficou muito mal. E o Chico gostava demais, mas ele trabalhava muito, chegava à noite, ele ia cansado, ele ia cuidar da cadela, ficar com ela, dar carinho para ela. E a irmã dele, vendo aquele sofrimento da cadela e vendo a tristeza do próprio Chico e ainda ter que desdobrar o tempo dele para ficar junto com a cadela, fez um ato que o Chico não gostou de jeito nenhum, né? Que ela foi lá e matou a cadela para tirar o sofrimento dela e aliviar também o Chico. Só que o Chico ficou muito magoado com esse ato da irmã dele. E em determinado momento, o Chico não esquecia aquele ato. O Emmanuel, né, que era o mentor espiritual do Chico, que fazia os trabalhos mediúnicos, não passava ele para ele, chegou para o Chico e falou: Chico, chegou num ponto que esse acontecido com você, esse sentimento que você está tendo pela sua irmã, passou dos limites, ele está atrapalhando não só você, mas está atrapalhando o trabalho mediúnico de psicografia que a gente está fazendo. Você não pode continuar do jeito que está. E o Chico pergunta para o Emmanuel: mas o que eu faço? O Emmanuel então sugeriu para ele que ele procurasse saber o que sua irmã gostava tanto, o que ela queria tanto, e comprasse um presente para doar para sua irmã. E ele pergunta, né, pro Emmanuel, ele descobre, pensou, né, no que poderia comprar para que sua irmã gostaria de ganhar, mas ele fala assim: mas por que ela me ofende e eu que tenho que dar um presente para ela? E ele então responde, o Emmanuel responde que não foi, isso não era dele, né? Não era o que ele indicava, não era ele que estava falando, mas era Jesus, né? Jesus que tinha ensinado a agir daquela maneira. Então ele realmente resolveu. Foi muito difícil para ele, porque ele sabia que ela gostava de uma máquina de costura, né? Uma máquina de costura naquela época era muito cara, ele ganhava muito pouco. Então ele fez um sacrifício muito grande, dividiu aquilo lá, pagou em prestações, e ele então comprou essa máquina e deu para a irmã dele. Quando essa irmã dele recebeu essa máquina, ela ficou tão feliz que do seu coração saiu uma luz em direção ao coração do Chico, de gratidão por aquilo que o Chico tinha feito. E ele conta que aquela névoa escura que estava ali envolvendo o coração do Chico foi dissolvida instantaneamente e o problema foi resolvido. Então essa é uma história que o Haroldo conta para a gente numa palestra que ele acompanhou aí de todo o conhecimento que ele tinha do Chico. E agora nós falamos em relacionamentos, né? Que perdão tem tudo a ver com os relacionamentos. Deus criou, nós temos dois tesouros que Deus nos deu. Uma é a imortalidade, né? Que todos nós fomos criados e somos imortais, né? O espírito sempre vai viver.
E outro tesouro que Deus nos deu foi os sentimentos. Segundo Emmanuel, ele disse que esta é a nossa herança divina, porque o único patrimônio que é verdadeiramente do espírito são os patrimônios interiores. Tudo o mais é transferível. Tudo que a gente tem, material, é transferível. A gente vai passar para outro, não é nosso. Deus nos emprestou esses bens. Então, apenas o sentimento que é nosso. Isso sim é o que nós vamos levar quando nós desencarnarmos, nós vamos levar para o mundo espiritual, para a nossa vida, para a sequência da nossa vida, né? Os bens materiais, vai ser tudo transferido para outros. Mas esses sentimentos é o que nós vamos levar. Deus, então, em sua bondade, Ele usa as nossas mãos para enxugar as lágrimas daqueles que precisam, para a gente ir de encontro a alguém que está sofrendo. Então, transferir para essa pessoa algo que ela precisa, que é o carinho, né, a atenção, nesse momento difícil que às vezes a pessoa está passando. Então, o sentimento é um patrimônio intransferível. Não é o que você dá, e sim como você dá. O sentimento é algo que nós verdadeiramente damos a alguém. Por exemplo, o amor, né? E o amor mais próximo do amor que Jesus nos ensinou é o amor de mãe. Não, é claro que tem algumas mães que não servem de base, mas a maioria, quase todas as mães, têm um sentimento pelos filhos muito grande. Então esse amor que a mãe tem realmente é o amor mais próximo do amor que Jesus fala, né? Do amor que Jesus cita. Então a gente ainda está longe ainda de conhecer, de praticar o amor verdadeiro, mas só para fazer essa comparação, esse amor de mãe, que é algo que é um sentimento que ela realmente está dando para alguém, para o seu filho, né? Então esse sentimento, esse tesouro, que é o sentimento, ele pode enferrujar também se a gente não tomar cuidado com ele, né? Ele vai perder a função que Deus deu para nós, para usar esse sentimento. O amor, então, ele pode, se a gente não cuidar desses sentimentos nossos, ele pode transformar em ódio. Por exemplo, se a pessoa casa, no início do casamento, seu relacionamento está tudo bem, o amor ali pleno, mas com o tempo o desgaste vai ocorrendo naquele casal, e às vezes esse amor vai terminar em ódio, e às vezes até em tragédia, né? Agora, um caminho para a gente preservar os relacionamentos, né, porque essa palestra tem muito a ver, tudo baseado nos relacionamentos, porque a mágoa ela acontece porque existe relacionamento. Então, o caminho para a gente preservar os nossos relacionamentos, ela começa na caridade. Essa verdadeira caridade que ela pode ser exercida no âmbito do relacionamento, ela pode ser, nós até conhecemos a caridade assim, mais como material, quando você dá alguma coisa para uma pessoa materialmente, mas a verdadeira caridade mesmo, aquela caridade moral, é aquela que você, a benevolência, né, a indulgência e o perdão das ofensas. Essa que é a caridade moral que Jesus nos ensina. Então, são nas relações humanas que a gente acaba adoecendo, que a gente experimenta a depressão, a carência, na mágoa, principalmente dentro da família. André Luiz, num livro Agenda Cristã, ele disse que nós devemos receber nossos familiares, tratar nossos familiares como se fossem visitas. Porque quando você tem uma visita na sua casa, você trata bem, você ajuda, for preciso para agradar aquela pessoa. Agora, quando é dos nossos familiares que estão junto com a gente não tem esse jogo de cintura, né? Então, o André Luiz fala para a gente tratar os nossos familiares como se fossem visitas. Aí o relacionamento na família ia melhorar bastante, né? Então, nem sempre a gente dá o melhor para quem a gente tem intimidade. Um sorriso, uma gentileza, a educação, né? A gente costuma fazer isso para quem é de fora, que não tem tanta intimidade com a gente, mas para aquele que
a gente não tem tanta intimidade, a gente não trata como deveria, né? Dizem que quem aprendeu a cuidar de um jardim, de uma horta, aprendeu o maior segredo da vida, o maior segredo da evolução espiritual, porque para cuidar de um jardim precisa de ter virtude. E vamos fazer uma correlação entre o ser humano, o relacionamento, né, e o jardim, o jardineiro. Então, por exemplo, o jardineiro, ele precisa, para cuidar do seu jardim, ele tem que ter vigilância, ele tem que saber quando o seu jardim, sua horta, está sendo invadido por praga, por alguma doença, né? E eliminar aquilo ali, não deixar aquela praga tomar conta da horta dele. Agora, a mesma coisa, nós vamos fazer a comparação nos nossos relacionamentos. A gente também, quem sabe cuidar dos relacionamentos, ele percebe quando essas pessoas estão sendo magoadas com a nossa conduta. Então nós temos que ficar vigilantes, porque também nós magoamos as pessoas que estão à nossa volta. Então nós temos que ficar vigilantes, como o jardineiro tem que ficar vigilante se que pragas estejam invadindo a horta dele. Outra coisa também, que é outra virtude do jardineiro, que ele tem que adubar a planta, tem que regar a planta com água, né? Então, relacionando isso aí com as pessoas, todo relacionamento, ela precisa de um reforço de investimento. E para isso precisa de ter benevolência, de indulgência e de perdão. Então, nós temos que investir em benevolência, ser bom para essas pessoas. Então, investir em benevolência é o mesmo que o jardineiro dá o adubo e a água para aquela planta, certo? Então, a gente tem que falar também da bondade, que a bondade é irresistível. Tem uma história, uma fábula que mostra que essa benevolência, né, ela é irresistível, que vai ajudar a gente demais a aprender esse segredo da vida, né? A saber lidar com os nossos relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta. Tem uma história de uma nora e a sogra que se davam muito mal. O marido trabalhava, então durante o dia a nora e a sogra ficavam o dia inteiro junto, e elas brigavam muito, detestavam uma outra, um tinha ciúme da outra, o marido não ficava em cima do muro porque não queria ofender nem a esposa nem a mãe. Então o ambiente estava ficando muito ruim dentro da casa, e um dia essa nora, ela ficou sabendo que tinha um sábio na cidade que resolvia achava solução para quase tudo. E ela falou assim, eu vou lá para ver se ele me dá uma ideia. Mas ela tinha tanto ódio dessa sogra que ela foi lá e explicou tudo para ele e falou que ela tinha vontade de matar a sogra dela, que ela tinha que matar aquela sogra horrível que tratava ela mal, isso, etc, etc, etc. E o sábio, ele era um farmacêutico que fazia manipulações de homeopatia, né, remédios fitoterápicos. E então ele pegou e falou assim, não, eu tenho uma solução para isso, eu sei o que pode fazer para eliminar essa sogra ruim que você está falando. Mas nós temos que tomar, vou preparar um medicamento, você vai dar para ela todos os dias, umas gotinhas, vai colocar no suco dela, na comida dela, e com o tempo, durante algum tempo, essa sogra sua vai ser eliminada. E ela então já pensou que vai matar a minha sogra, vamos ficar livre dela, então topou. Então me dá o remédio que eu vou levar. Aí só que o pessoal, só que tem um problema. Esse remédio você vai dar para ela, mas você tem que tratar ela muito bem. Você tem que tratar ela como se fosse uma pessoa muito querida sua, ajuda ela em tudo que ela precisar. Não tenha nenhum atrito com ela. Passa o bem para ela, ajude ela o tempo todo. E aí ninguém vai estranhar se acontecer alguma coisa.
Então ela foi para casa, preparou, todo dia cedo ela já levava um café, preparava um suco, colocava gotinha, levava para a sogra. E foi tratando muito bem a sogra, e a sogra achando esquisito aquele tratamento da nora, né? Mas ela achou bom até, porque a nora que ela detestava, que tratava ela mal, começou a tratar ela bem, ela foi mudando também. E com o passar dos dias, não só a nora estava tratando bem a sogra, como a sogra começou a tratar bem a nora. E chegou num determinado ponto que a nora ficou preocupada e com remorso. Falou assim, gente do céu, minha sogra mudou tanto, e eu aqui pensando em matar ela, eu não posso fazer isso, eu vou ficar com um remorso muito grande. O que eu faço? Aí foi lá e procurou o sábio, sabe? Me dá um outro remédio para eliminar esse remédio que ela está tomando, eu não posso fazer isso com a minha sogra mais. E ele falou assim, não se preocupe, minha filha, aquilo ali era apenas um placebo, uma vitamina, só era uma vitamina fitoterápica, alguma coisa que só ajudou ela no organismo físico, não tem nada de veneno nem nada. E aí você vai ver que o remédio mesmo é essa mudança interior, né? Você mudou e ela mudou. Então, essa historinha da nora e sogra para mostrar que a bondade é irresistível. Quando a gente tem um relacionamento ruim com outra pessoa, a gente sempre espera que aquela pessoa mude o comportamento para a gente mudar. Então a gente deve primeiro partir de nós. Não vamos esperar ela não, vamos partir de nós para a gente mudar o nosso comportamento. E talvez a gente tratando bem aquela pessoa, ela vai retribuir, melhorando também, tratando a gente bem. Então, isso aí pode ser resolvido dessa maneira. Então, a bondade, ela é irresistível. Não tem como. Normalmente, num relacionamento, a pessoa casa, no início dos relacionamentos, as pessoas sempre chamam aqueles companheirinhos dele de dar o nome de um bichinho bonitinho, pequenininho, né? E com o tempo, desenrolar do casamento, esses bichinhos que a gente chamava lá, muito carinhosamente, com os nomes do bichinho pequenininho, passa a ser uns animais grandes, os nomes mais feios, né? Não vou citar aqui, mas as pessoas podem imaginar do que pode chamar o outro, né? Eu só vou falar o bonitinho, que é o gatinho, né? Minha gatinha, meu gatinho e tal, e depois os nomes vão mudando, né? Não vão ser os bichos tão bonitos e são bichos maiores. Então, normalmente, a gente acaba também, como falando assim dos relacionamentos, da caridade, além da bondade, nós temos que falar da indulgência. Porque a gente é indulgente, por exemplo, com a criança que está aprendendo a andar, está lá na infância ainda, bem pequenininha, ela começa a aprender, então a gente é indulgente com elas, né? Mas aí com o tempo, a gente começa a ter um olhar microscópico, e a gente começa a ver o defeito das pessoas, os defeitos minúsculos, né? E a gente acaba alimentando a intolerância junto com aquelas pessoas que nos envolvem. Às vezes a gente se pega criando atritos com os nossos filhos, com a esposa, porque a pasta dental aperta bem no meio, né? Eu, por exemplo, sou meio perfeccionista, eu gosto realmente de apertar no final da pasta dental. E se eu chegar lá, estiver toda amassada, eu vou lá, arrumo ela, tudo, mas é uma bobeirinha, né? Mas eu não vou criar caso com alguém que fez isso, né? Não tem sentido. Então, mas as pessoas às vezes começam a brigar, ter atrito por coisas banais como essa, né? A gente começa a ter o olhar muito minucioso para as coisas que não tem sentido, a gente cria caso com tudo. Só que a gente sempre encontra o que a gente busca. Se tornarmos especialistas em achar defeito nos outros, a gente vai passar a ser solitário, porque com certeza essas pessoas vão afastando da gente e vai privar a gente desse amor que ela poderia nos dar. Então, conviver com alguém por muito tempo, é claro que significa machucar-se e ser machucado. Tem o Chico também, também ouvi também em outras palestras, que ele citava sempre que nós somos como um lago de águas cristalinas, mas no fundo cheio de lodo.
Quando tocamos esse lodo, né, esse lodo vem à superfície. Então isso aí é uma advertência para os nossos relacionamentos, porque quando a gente tem intimidade com as pessoas que próximas a nós, a gente sabe o calcanhar de Aquiles dela, né? A gente sabe aonde que está o ponto fraco dela. E às vezes a gente mexe lá nesse ponto fraco, é como se a gente mexesse no lodo, né? E esse lodo sobe. Então a gente não deve testar os limites da outra criatura, né? Nós não somos anjos ainda para ficar fazendo isso, né? Tem sentido. Quanto mais intimidade, mais a gente toca umas outras pessoas de uma forma profunda, causando a dor, a mágoa, o sofrimento. E o que a gente faz? Fugir dos relacionamentos? Impossível, né? Nós precisamos dos relacionamentos para a gente evoluir. Se a gente for viver numa ilha isolada, você não vai evoluir, porque para evolução, para você evoluir, você tem que estar relacionando com outras pessoas, enfrentando todas essas dificuldades do relacionamento em si, para você evoluir. Nós somos dependentes dos outros e somos também diferentes um do outro. Nós precisamos interagir. Ninguém se torna iluminado sem essa interação. Agora, se todo contato com as pessoas provoca mágoa e estamos expostos ao sofrimento, será que esse adoecimento é inevitável? Claro que não, né? Foi por essa razão que Jesus nos ensinou o perdão. Sem o perdão, a gente perde essa integridade psíquica. Toda dificuldade da nossa alma está envolvida nessa dificuldade do perdão. Por que a gente não lembra de existências anteriores? Porque não somos capazes ainda de perdoar. Imagine se você se enxergar fazendo o que mais detesta nos outros hoje. Você seria capaz de se perdoar? Porque se você se enxergasse, né, fazendo uma coisa que você detesta, mas se você souber que você já fez isso, não seria um choque? Então, por isso que Deus nos deu a dádiva do esquecimento. E mesmo assim, às vezes é tamanha essa mágoa nossa que a gente traz de outra pessoa, de outra encarnação, que fica essa intuição dentro da gente. E esse esquecimento, nesse caso, não foi capaz de apagar totalmente as mágoas. Essa encarnação não fez com que apagasse totalmente aquele sentimento que você tinha com outra pessoa. Então, por isso que às vezes você nem tem um conhecimento com a pessoa, mas você conhece ela, já não sente agradável aquele contato. Você sente que você não vai com a cara daquela pessoa, né? E isso acontece dentro da família, porque dentro da família mesmo existem pessoas que você não se entende. Mas pode ser também no seu trabalho. No seu trabalho mesmo tem pessoas que você não gosta de jeito nenhum, parece que você tem uma antipatia natural, sem nunca ter tido intimidade com ela. Até no centro espírita também acontece isso. Pessoas que não se dão bem, né? Dentro de um próprio centro espírita. Então, por isso que a gente precisamos aprender a conviver com a mágoa para ter a cura pelo perdão. Nós precisamos reconhecer que machucar-se reciprocamente é natural. A gente está sempre machucando alguém e sendo machucado, faz parte dos relacionamentos. Mas a gente precisa enxergar as criaturas do jeito que elas são. A gente não pode exigir que elas pensem como nós e ajam como a gente acha que deve agir. Ninguém salta degraus. Cada um, como eu falei agora mesmo, cada um está num patamar evolutivo. A gente tem que entender que às vezes aquela pessoa está mais embaixo um pouco. Nós já passamos talvez por aquela fase. Então, a base do perdão é a compreensão. Isso é muito importante. E também, no outro lado, que a gente fala assim, a gente tem que perdoar fulano, né? Porque nós não podemos ficar com essa mágoa, esse sentimento ruim dentro de nós, que vai prejudicar a nós mesmos, né? Mas a gente também tem que entender que a gente
eu só preciso perdoar também porque eu também preciso do perdão. Às vezes eu magoo outras pessoas, então eu também preciso de perdão. Eu não posso só ficar pensando que eu tenho que perdoar, mas eu preciso também ser perdoado. Nós não somos perfeitos. Então nós estamos sempre cometendo erros e magoando outra pessoa, então a gente precisa de perdão. Então a gente tem que levar por esse lado também. Se a gente a gente precisa de perdoar, a gente precisa também ser perdoado. Certo? E nós vamos encerrar então com uma psicografia do Chico, que foi um conto revelado pelo espírito Humberto de Campos, que retrata os últimos minutos da encarnação de Jesus no planeta Terra. Então ele estava lá no monte crucificado, e enquanto Jesus agonizava na cruz, entidades evangélicas se aproximavam em grupos imensos, extensos, e desceram até o Calvário, se aproximar de Jesus. Alguns anjos tocando músicas celestiais, preparando a festa da volta do Mestre ao lar dele. Anjos de cura se aproximaram de Jesus, lançando substâncias em Jesus para diminuir a dor que Jesus estava sentindo. O anjo da justiça, anotando os nomes das pessoas envolvidas para resgate futuro. Os anjos, outros anjos, consolando Maria, João e seus discípulos. E um anjo aparece de longe sozinho, que o Humberto de Campos descreve, que ele vem aproximando de Jesus, beija-lhe os pés, olha para Jesus e sente que Jesus queria falar alguma coisa. Ele então se aproxima de Jesus, abraça de Jesus, leva o ouvido próximo da boca de Jesus, que já falava baixinho. E Jesus pede a ele para socorrer Judas, que acabava de suicidar. E o anjo então atende Jesus e sai a velocidade incrível em direção a Judas, que tinha suicidado, para ajudar Judas. E depois Jesus olha para o alto e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus nos deu um exemplo grande, Depois de tudo que fizeram com ele, ele perdoa a todos. Então, vamos seguir os ensinamentos de Jesus, vamos procurar perdoar as pessoas que nos ofendem, vamos batalhar nesse processo que não é lento, mas é um processo que não é rápido, que é um processo lento, mas a gente tem que começar, a gente tem que procurar, igual eu falei, compreender, verificar, olhar que ele pode estar num nível evolutivo diferente, saber que a gente precisa perdoar e precisa também do perdão. E por tudo que eu falei hoje, vamos refletir, vamos procurar ter um relacionamento melhor com as pessoas mais íntimas, para a gente poder evoluir mais rápido e chegar até Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, que possa descer sobre todos os lares das energias celestes, que os anjos, nossos anjos da guarda, possam nesse momento envolver a cada um de nós, transmutando as nossas energias, dando um passe em cada um virtualmente, cada um recebendo as energias cósmicas, recebendo as energias de Jesus, os medicamentos que cada um esteja necessitando, que está nesse momento sendo depositado nas garrafinhas de água que cada um preparou para ser fluidificado. Vamos agradecer a Jesus por esse medicamento, pelo passe que cada um está recebendo nesse momento, e agradecer as vibrações que descem do alto em torno de nossos lares.
Que assim seja. Então vamos encerrar agradecendo aí a todos vocês que participaram, né? Estaremos aí dando continuidade às lives, todas os domingos, né, da evangelização, na terça-feira, quarta-feira o tratamento espiritual, quinta-feira, né? E no sábado, quinta-feira, perguntas e respostas, e no sábado a live da palestra pública. Que Jesus abençoe a todos e uma boa tarde para todo mundo. Assim seja.